Eu não sei o que vai ser neste momento, embora presuma que nos próximos tempos vai ser exatamente isto e eu espero que não seja pior que isto. Isto era uma segurança fora de série. Essa mata aí estava tudo cheio de tropa. O presidente Nixon teve metade da segurança que costumava ter e acabou por também andar a cumprimentar a gente. Os Açores ficaram na história mais recente do mundo como o local onde há 12 anos decorreu a reunião que juntou George W. Bush, Tony Blair, Durão Barroso e José Maria Aznar. Para muitos ficou conhecida como a cimeira que deu início à guerra do Iraque e que juntaria os Estados Unidos e a Grã-Bretanha numa aliança militar. Centenas de jornalistas estiveram aqui nessa altura para a cobertura do encontro, mas essa não foi a única vez que a Ilha Terceira esteve no centro das notícias. Em 1971, esta ilha recebeu outra cimeira, que também ficou conhecida por Cimeira das Lajes. Na altura, juntou, ou melhor, pôs frente a frente, Estados Unidos e França, que até eram aliados na Guerra Fria, mas que se degladiavam por razões económicas. E nessa cimeira, esta estalagem na Mata da Serreta tornou-se um dos palcos principais. Recebeu o presidente da França, da altura, Georges Pompidou, o presidente norte-americano Richard Nixon e ainda Marcelo Caetano, o anfitrião, presidente do Conselho. Oh José, esta fotografia, Marcelo Caetano do lado direito, a meio Henry Kissinger e depois do lado esquerdo a falar com o então presidente do Conselho, Richard Nixon. Estava aqui neste momento em que o presidente norte-americano chegou à Ilha Terceira. Estava, tinha 19 anos na altura e lembro-me do Concorde chegar. O José trabalhou diretamente com os jornalistas franceses que vieram então para fazer a cobertura desta cimeira para a França e os Estados Unidos. Os dois canais. Portanto, eu estava com um canal e um colega meu, o José Gabriel Silva, estava com outro canal. E do que é que se lembra em especial desses dias vividos aqui na cimeira da Terceira? Era uma euforia da cidade, a ilha estava cheia de jornalistas. Eram 400 jornalistas de todo o mundo. Havia câmaras para toda a gente. Os jornalistas, está cá como não havia muitos hotéis na altura e não havia hotéis até, e eles até ficaram em casas particulares. E o que é que se lembra em especial dos presidentes, tanto do Nixon como do Pompidou? Eu tive mais presença do Nixon, porque dava mais aparato. Lembro de ter vindo um carro blindado de propósito e pronto, sempre aquilo que se vê hoje nas televisões, o carro e todos aqueles seguranças ao lado do carro. Tive que ter uma acreditação da DGI e onde tem este cartão. E é verdade, essa acreditação branco e tudo. Ainda existe, não é? Ainda tenho este cartão. O seu nome, a trabalhar para o RTF. Exatamente. E então, pronto, foi uma experiência. Lembro-me de termos vindo aqui com os jornalistas, eles terem pedido para filmar aqui o quarto que fica aqui no outro andar de cima, o quarto onde ia ficar o Pompidou. Está cá como gente aqui da terra, emprestaram a chave, o jornalista até que abriu a porta, teve a filmar. Depois ele disse, vamos ali para o pé do castelo para fazer umas filmagens. Quando ele tira da algibeira a chave do quarto e apresenta ele tinha a chave do quarto do presidente francês. Presidente aqui da estalagem. Dr. Maduro Dias, como é que um sítio importante, no fundo, para a história dos Açores chega a este estado? Eu penso que a resposta é simples. Isto foi construído com um determinado conceito de turismo que existia nos anos 60. Foi construído aqui claramente porque na história da Ilha Terceira a zona da Serreta é uma zona fina, uma zona longe e é uma zona que provavelmente poderia atrair gente. O que é que sabe em concreto da história deste edifício, desde o início até aos dias de hoje? Eu sei que isto foi planeado pela Comissão Regional de Turismo nos anos 60. Planeado em termos de ideia. Temos que ter um hotel, temos que ter uma albergaria, temos que ter uma estalagem. Claramente, urbano médio, urbano evoluído à albergaria, a estalagem longe para aqueles que queriam, de facto, um espaço muito gourmet. O auge desta peça foi quando o presidente Pompidou
numa cimeira que ficou ali a aqui. dormir, Exatamente. aquela janela ali. Exatamente, ali a dormir. Como é que foram esses dias aqui na Ilha Terceira? Eu, por acaso, não estava cá, estava a estudar no Porto. As Lembro das notícias pessoas me dos jornais, telefonarem sim. durante os 2 dias contarem exatamente o que tinha acontecido. Ficaram felicíssimas de poderem estar ao pé deles. O Presidente Pompidou foi a pé e cumprimentou pessoas na rua. O Presidente Nixon teve metade da segurança que costumava ter e acabou por também andar a cumprimentar a gente. Era quase como se o Pompidou e o Nixon fossem também, de alguma maneira, presidentes em Portugal. Quer dizer, foram recebidos como pessoas interessantes, pessoas relevantes, mas também pessoas de quem tinha-se ouvido falar muito e que já agora estavam ali ao pé, já agora oferece um cafezinho. E o Presidente Nixon vinha de helicóptero das Lajes até Angra, o Presidente Pompidou ia de carro, foi o Concorde, que depois é que apareceu em Lisboa, o Concorde esteve aqui e foi assim um choque de civilizações curioso, porque o Presidente Nixon, quando chegou, o Presidente Pompidou, à la française, tinha tido condição de chegar antes. E, portanto, quando Nixon chegou, tinha aquela peça suprema da tecnologia há uma europeia. fotografia muito curiosa, que é o Nixon ao lado do Kissinger e do Marcel Caetano, e com o Concorde atrás. Não seria expectável ver essa imagem? Não, ele primeiro não quis ir lá muito, e depois Marcel Caetano que o levou lá, e eles foram visitar o avião e tudo. E a cimeira propriamente dita? Foi neste caso para português ver também, para o mundo inteiro ver, para inglês ver, ou de facto os dois debateram-se ali com um problema sério na altura onde ele vivia? O problema que havia na altura era um problema basicamente de balança de pagamentos que acabou por forçar os Estados Unidos a uma desvalorização do dólar e, portanto, o Pompidou veio num lindíssimo avião, liderando uma Europa que estava a crescer, dialogar com um Presidente Nixon que estava no seu primeiro mandato, aquilo que se falou depois do Watergate, nem se falava na época, mas ele estava a tentar lidar com uma economia americana que estava depauperada. E, portanto, eles tiveram que discutir isso num cenário de Guerra Fria. Quem cá esteve foi exatamente um grupo, foram aliados, que tinham um problema sério para resolver e que se reuniram assim no meio do Atlântico, num lugarzinho calmo e remansoso, que os recebeu de braços abertos. O que vai ser deste sítio? Eu não sei o que vai ser neste momento, embora presuma que nos próximos tempos vai ser exatamente isto e eu espero que não seja pior que isto. Agnel Aguiar, o senhor trabalhou aqui na estalagem da Serreta como chefe de bar, chefe de mesa e imagino que tenha servido Pompidou na altura da cimeira. Ninguém diria que este foi o quarto em que o presidente da França dormiu. Na altura da cimeira estava cá e era o chefe de mesa. Veio uma brigada de fora, claro, serviu o senhor Pompidou. Então não chegou a servir? Servi, tive com o grupo cá. Lembra-se dele, da figura do Sim, presidente a figura dele, francês? um forte homem, um homem bastante forte. E um senhor muito simpático. Um deles ficou em Angra, no Palácio dos Capitães-Generais, e o outro ficou na Voz Americana. Todos a passar por aqui. Passaram por aqui, exatamente. Os três. Marcel Caetano, Richard Nixon e o Pompidou, que dormiu cá. Passaram por aqui, sim senhor. E chegou a vê-los lá os três juntos? Sim senhor, perfeitamente. Isto era uma segurança fora de série. Essa mata aí estava tudo cheio de tropa. Quando a comitiva presidencial francesa se foi embora, ficou um certo vazio entre as pessoas? Não, pronto, ficámos muito satisfeitos. Ele foi uma pessoa que nos gratificou muito bem. Foram 12 ou 14 contos, não sei já, mas foi uma quantia grande. Estamos a falar de 70 euros. Na altura, 1971, era muito dinheiro. Era muito, mas foi uma gratificação muito, muito grande. Mas foi esta casa, depois ficou sempre com mais uma certa atenção, porque o Pompidou tinha estado cá. E toda a gente chegava cá e perguntava qual é o quarto que dormia o Pompidou. Tornou-se então, este quarto era... Este quarto tornou-se um ponto de atração. E era um quarto bastante lindo. E nunca mais vim aqui, então. Isto aqui era a copa que dava tudo para baixo para a lavadaria. Os quartos todos tinham a ser terraço, todos eles.
Isto aqui era a sala de fumo, sala de jogos, de jogar. Hoje está muito enovoado, mas a Graciosa está ali, vê-se a Graciosa daqui. Isto era um espetáculo. E essa parte de fora da estalagem era só jardins, isto era uma coisa linda. Tinha aqui um homem só na jardinagem. Isto aqui era o bar. Muito pequenino, pá, mas era engraçadinho. Pá. Isto era o bar aqui, as pessoas tínhamos aqui a frasqueiros, frigoríficos. Epá, estas árvores não era nada disto, isto era tudo mais baixo. E então tinha aqui uma vista maravilhosa, uma vista espetacular. Isto aqui era a sala de fumo. Então, quando tínhamos banquetes grandes, usávamos também esta sala. Chegamos a ter aqui um banquete de 400 pessoas. A maneira como tínhamos as mesas, a maneira como tínhamos a sala, o tipo de toalhas, os marcadores em estanho, jarras de água em estanho, candelabros em estanho, os talheres de prata, os copos em cristal. Epá, isto era serviço, portanto, era um serviço de primeira. Nenhum destes líderes de então ficaria por muito mais tempo no poder. Georges Pompidou faleceu em 74, vítima de doença prolongada. Foi, de resto, durante estes dias nos Açores que ficou a saber-se publicamente que tinha um cancro. Richard Nixon acabou por demitir-se ainda nesse ano, na sequência do escândalo Watergate, e Marcelo Caetano foi deposto pela Revolução de abril de 74. A estalagem da Serreta, agora abandonada, é considerada um dos edifícios mais importantes do chamado movimento modernista. Foi desenhado por um arquiteto natural dos Açores, João Correia Rebelo. E os estudiosos olham para este sítio como um ponto de viragem dos traços com que a arquitetura portuguesa se começou a desenhar a partir dos anos 60, na viragem para os anos 70. Mas apesar de toda essa importância e de ser classificado como imóvel de interesse público, estas paredes e o seu interior foram descuidados. José Parreira, uma imagem de uma festa, precisamente neste salão onde estamos, onde se notam aqui os pormenores do teto em madeira. Alguma dessa madeira ainda aqui está? Enfim, não sei se poderia ser ou não aproveitável. O que é que tem a dizer sobre esta obra do ponto de vista arquitetónico? Sob o ponto de vista histórico, pelo facto de ter sido, digamos, ter albergado aqui a delegação francesa com o presidente Pompidou. Depois há a própria figura do arquiteto, o João Rebelo, e depois é ele próprio uma figura singular, ou seja, é um contestatário àquilo que era a arquitetura do regime. E aqui nota-se, de facto, toda a influência Onde é que das está correntes essa internacionais, ruptura? não é? Dos espaços, das janelas? Em tudo. Na própria forma até como o edifício se implanta. Ou seja, o edifício vai-se acoplando ao terreno, ou seja, não violenta o terreno, mas vai se adaptando ao terreno e vai-se, digamos, formando uma relação orgânica com esse mesmo terreno. Depois a forma como ele rasga, digamos, o edifício para o exterior e estabelece relações visuais com a paisagem, que é muito poderosa aqui. Este edifício reflete muito, digamos, de um pensamento estruturado, de uma pessoa que teve formação académica e que depois a consegue transpor num determinado momento e materializá-la neste sítio. O grupo açoriano Paim, que tem negócios em várias áreas, é atualmente proprietário da estalagem da Serreta. Contactámos os responsáveis e foi-nos dito que, apesar da vontade em desenvolver este local como um luxuoso resort com spa, a atual crise levou a um plano de revitalização financeira da empresa, que vai obrigar a administração a entregar este local a um fundo bancário para pagamento de dívidas. Se isso vier a acontecer, o futuro da estalagem da Serreta vai permanecer, pelo menos para já, uma incógnita.